contra o autoritarismo, contra o autoritarismo projetado, a materialização hoje antecipada do autoritarismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição, hoje, claro, dedicada a uma repercussão específica da decisão, legislando em causa própria, de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministro do Supremo. A Constituição diz claramente que é prerrogativa do Senado da República, do Senado Federal, processar e julgar ministros do Supremo quando de crime de responsabilidade. E, em função disso, da decisão de Gilmar Mendes, e certamente estimulado pelos pares, sob grande pressão, pronunciou-se ele, também está no centro do jogo. E aí faz o discurso de herói do Senado, como se, ao não ir a campo para comerciar politicamente, negociando politicamente, claro, indicações de ministros do Supremo, facilitando assim o assado sabatinas, como se ele, Davi Alcolumbre, não fosse também responsável por esse estado viciado de coisas. Solta aí, Claudião, o presidente do Senado na tribuna. É verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal. Também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro. Segura, Claudião. Está aí o presidente do Senado marcando a posição de desrespeito da parte do Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal, ao que é uma prerrogativa do Poder Legislativo do Senado da República. Ele vai desenvolver de agora em diante, sobretudo, esse argumento de que lei quem faz é o parlamento, o poder eleito, não o Supremo Tribunal Federal. Porque o que fez Gilmar Mendes foi legislar. Na lei de impeachment, ele vai fazer referência a ela, a famosa lei de 1950, a lei do impeachment, não consta a Procuradoria-Geral da República como aquela única a poder denunciar. Não consta, aliás, a Procuradoria-Geral da República. Consta o cidadão, todos nós, como aquele que tem o direito de apresentar uma denúncia ao Senado Federal relativamente a ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Então, se, diante de uma provocação para controle de constitucionalidade, no caso uma DPF, se nesse caso o ministro Gilmar Mendes, em vez de cuidar da matéria constitucionalidade, vai além e foi além para deitar regra, para estabelecer a lei, porque foi o que ele fez, aí a gente está em outro campo, está no campo de desequilíbrio da separação entre os poderes, de afronta aos recursos para que um poder limite o outro. Solta aí, Claudião. As suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. Segura. Quando faz barganha política com um indicado do governo ao Supremo, o Senado banaliza as suas prerrogativas, o poder e a sua legitimidade. A regra é a regra e continua intacta, mas é bom chamar atenção para o fato de que esse que está falando aí é um dos que, muitas vezes, manipula as prerrogativas do Senado em troca de benefícios políticos, certo? Se estabeleceu como normal, por exemplo, que o Messias da vez, vá a todos os gabinetes prometer mundos e fundos, negociar em troca de voto de favor, sendo Jorge Messias, se transformar ministro do Supremo, um dos julgadores
dos próprios senadores aos quais pede favor, nós temos aí uma perversão da lógica republicana, da própria ideia de separação entre poderes, que é o que Davi Alcolumbre está defendendo aí. Solta, Claudião. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Segura. Fazer o reage do Alcolumbre é maravilhoso, porque ele vai falando assim como se ditasse, e aí fica fácil de cortar. Fica monótono o discurso, mas ajuda a gente na hora de fazer o corte. Olha aí o que ele está dizendo. Ele está dizendo a verdade, que está na lei. A lei diz que qualquer um de nós pode propor processo. E aí o Senado vai admitir ou não, mas qualquer um de nós pode propor processo. Aí vai o ministro Gilmar Mendes e diz que não pode não. Quem tem que fazer isso é a Procuradoria-Geral da República. Isso não é interpretação do texto legal. Isso é legislação. Toca, Claudião. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, segura. Aqui é um ponto importante. Talvez a lei esteja defasada. Muitas vezes ela está. Ele vai falar, em determinado momento, no conjunto do discurso, aqui ele está editado, vai falar num novo marco legal para crime de responsabilidade. Talvez seja necessário, eu diria que será necessário atualizar a lei. Talvez faça sentido, não o Procurador-Geral da República ser o único titular da possibilidade de propor um processo, não. Mas talvez faça sentido rever o quórum, em vez do quórum mínimo, o quórum qualificado no processo todo, em vez de maioria simples de 41, 54, para todo o processo, talvez faça sentido. Mas quem tem de fazer isso é o Legislativo. Inclusive porque a lei não é omissa a respeito. A regra está posta, a regra do jogo. Vai, Claudião. Precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Segura. Quando ele falou de eventuais abusos, porque toda a constituição do discurso do ministro Gilmar Mendes passa pela ideia, e eu não digo que seja falso, não, de que há intimidação, tentativa de coação sobre o Supremo por meio da ameaça de impeachment de ministro do Supremo. Isso é verdade, mas nunca houve, né? Nem início de processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Então, o Gilmar Mendes está reagindo a uma projeção de ameaça futura, de algo que pode acontecer, porque tem a promessa bolsonarista, né, por meio de votação, eleger uma grande bancada de senadores, então ter as condições de tocar adiante um processo de impeachment do ministro Supremo. Então, diante dessa ameaça futura de intimidação, é uma ameaça autoritária, ele é autoritário agora mesmo, já se antecipando ao problema para legislar. Contra o autoritarismo, contra o autoritarismo projetado, a materialização hoje antecipada do autoritarismo. Então, mesmo que isso, está dizendo o Alcolumbre aí, está certo, às vezes tem que concordar com o Alcolumbre, é um jogo político. Às vezes o discurso de intimidação, tentativa de intimidação, da alusão ao processo de impeachment, faz parte da regra do jogo, é permitido, tem de ser respeitado. Está aí o Legislativo para resolver esse problema. Se houver. Toca aí, Claudião. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave
ofensa constitucional à separação dos poderes. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas... Agora, atenção a isso. Isso é um argumento incontornável. Então, você tem uma lei que foi votada pelas duas casas legislativas, sancionada pelo presidente da República, e aí vai um juiz, monocraticamente, porque a decisão será chancelada pelo plenário. Não foi ainda. É uma decisão liminar, numa DPF, uma canetada, que deita a regra, que faz a lei, que altera o texto legal. Solta, Claudião. E sancionadas pelo presidente da República, seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei. Eles estão indo para cima agora, isso vai acontecer, eles vão trabalhar, acelerar no Congresso uma reação que passe pela restrição à decisão monocrática de ministro do Supremo. Já tem leis na Câmara e no Senado, projetos, né, correndo, eles vão acelerar com isso. Vai, Claudião. Lei vigente. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. A decisão do Gilmar Mendes é tão grave, é tão afrontosa, abre precedentes perigosos que cria isso aí. Um momento em que Davi Alcolumbre tem razão. É o fim do Andreasa Reage de hoje. A gente volta na semana que vem com mais um vídeo. Tchau, meus amores.